Agora Olá, vai. Rafael. Ô, tudo bem? Tudo bem Detalhes e da você? internet sempre, né? Tudo ótimo. Satisfação aí. Tudo bem? Pô, aprendendo sempre. Ótimo. É isso aí. Como é que estão as coisas aí? Ah, maravilhoso, né? Um solzão aqui em Blumenau hoje, radiando. E não tem nem como ficar melhor, né? A gente, como diz, trabalhando no domingão, isso é a melhor coisa que tem, né? Levar informação aí para todo mundo sempre, né? Que Eu que bom, que agradeço, bom. né? Muito legal. Bom, gente, então a gente, como diz, a internet está disponível a tudo, né, Felipe? Inclusive Sim, alguns delays aí que acontecem. acontece, Bom, Felipe, acontece. perfeito. Detalhe, então. A gente está iniciando o nosso programa, né, o Chá da Consciência aqui hoje. Então a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube também e pelo Instagram. Então por isso que a gente vai ter essa divisão de câmeras, tá? Então meu nome é Rafael Cochan, sou cofundador do Instituto Alquimia Nutritiva, junto com a Gislaine Ronck, né, que é minha esposa e minha companheira. E a gente vem com esse programa que, além de tudo, além de levar a consciência, o nosso objetivo do Instituto é alinhar sempre corpo, mente e espírito. Semana passada a gente conversou, né, com o Fernando Machado, que também trabalha nessa área, que inclusive foi um dos que despertou a nossa consciência. E eu tenho acompanhado muito o trabalho do Felipe, que é um trabalho excelente na parte de conflitos, né, internos, né, Felipe? Ligado também à hipnoterapia e também a EFT, entre outros protocolos de neurociência e tudo mais, que o Felipe vai dar uma aula em 1 hora, é pouco tempo, né, Felipe? Hum, Mas é aquela coisa, vamos inserir a sementinha mais uma vez aí para o pessoal sim, e, e não parar nunca mais essa expansão da consciência que a gente tem, né? com O nosso certeza, assunto, com certeza. o Felipe também depois vai estar comentando, né, Felipe, sobre o seu programa que você tem aí diariamente ao meio-dia, né? A gente vai Isso. explanar bastante isso. Hoje o assunto, Felipe, então, a gente combinou aí de fazer sobre as psicossomáticas, né? As dores psicossomáticas, de onde elas originam, e também falar sobre o EFT, que como você sempre comenta, é um assunto que eles se intercalam, né? São dois Sim, assuntos sim. distintos, mas se intercalam. Então vamos lá, Felipe. Eu vou dar o início, então, aqui do nosso dia. Claro, também estou com o nosso chazinho aqui já, né? Porque o chá é da consciência, então, das 5 da tarde. Então a gente vai envolver hoje sobre justamente isso, sobre a EFT e os conflitos que a gente tem. São conflitos sociais, familiares, e tudo isso é uma roda, né, Fernando? Que eles acabam se tornando nossos conflitos pessoais. Então acaba gerando essa disfunção do comportamento. E acaba gerando os conflitos físicos, né? Sintomas físicos. Uhum, E uhum. aí vem os desgastes que vão afetar o corpo e a mente. Então é aquela a dor crônica, de onde ela aparece e tudo mais. Então, fica à vontade, Felipe, eu dei aí uma pinceladinha só, porque o Legal. conhecimento que tu tem aí pode ficar à vontade Uhum. aí para a gente explanar. Vamos Bem-vindo. lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Gostei muito do convite. Eu gosto muito de conversar com a audiência toda. Eu acompanhei também, eu também acompanho o que você vem fazendo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, Rafael. Valeu, porque a gente tem muita coisa para falar aí do assunto, Bastante, né? sim. Meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou hipnoterapeuta clínico. Eu trabalho com o que eu chamo de hipnose integrativa, vou explicar já já o que é isso. Já trabalho há alguns anos. É, e a ideia é com essas lives diárias que eu faço e também no que eu venho trazer hoje é trazer um pouco de conhecimento para as pessoas. Porque o que é hipnose integrativa? Né? Eu tenho muitos amigos, muitos colegas de profissão que eles praticam hipnose, Uhum. mas eles não praticam a hipnose integrativa. A hipnose integrativa é um conceito que vem. A gente pode olhar por aí, né? Você ouve falar de ciências integrativas, de medicina integrativa, mas é um conceito que veio da Melissa Tias, grande professora minha de hipnose. Ela é nova-iorquina. Ela veio para o Brasil algumas vezes. No ano passado eu fui estudar com ela em Nova York, lá no centro dela. E ela coloca esse conceito integrativo que é interessante porque você precisa aliar outros conceitos à hipnose. Uhum. Se a gente olha só a questão da hipnose simples e puramente, a gente fica um pouco manco quando a gente fala de outros conceitos, né? Então, Sim. a hipnose por si só, já para esquentar os tambores pessoal, a hipnose é um estado que todos entramos todos os dias, né?
Hipnose é um estado de foco, concentração e imaginação, né? Então tem várias definições. Eu gosto dessa definição de hipnose, foco, concentração e imaginação, ou seja, quando você está no cinema e o filme é bom, o que eu quero dizer, se é um filme que você gosta, você está em Uhum. hipnose. Sim. O que mais é hipnose? Outra definição. Hipnose é ultrapassar o fator crítico. Como assim fator crítico? Barreira crítica. O que é o fator crítico? Quando alguém está na rua, vai lá e faz uma crítica qualquer para você, você fala, a pessoa nem me conhece. Como é que vai me criticar desse jeito? Então você está com o fator crítico alto. Agora, se você está em casa e algum familiar fala para você, você engordou, hein? Você fala, puta merda, engordei mesmo. Ou seja, o fator crítico seu é rebaixado. E aquela sugestão, ela entra de forma muito efetiva. Definição Sim. 2 de hipnose. Definição 3 de hipnose. Hipnose é transe profundo. Então, se a gente for olhar os faquires, os yogis, o pessoal que medita lá no Tibete há um tempão, aquilo é hipnose. Definição 4. Hipnose é alterar as realidades por meio da linguagem. Gosto muito dessa também. Felipe, qual você acredita mais, qual você gosta mais? Como eu falo que a minha natureza é integrativa, Uhum. a gente tem um espectro muito grande para falar de hipnose. Então, a hipnose pode ser desde o foco, concentração simples do cinema, até os estados alterados de consciência que a gente olha esse pessoal que os faquires, os yogis praticam. Então, a hipnose tem um espectro muito grande de atuação, né? Hipnose não é só isso, nem só aquilo. Hipnose é E, não é O, é E. Então, muita coisa é hipnose. Em cima de todas as definições, as pessoas me perguntam, Felipe, qual a tua definição de hipnose? Eu respondo, a minha definição é o que não é hipnose. Porque eu acho que a gente está sempre em hipnose. Se você está Sim. assistindo uma live dessas no final de semana, prazer, você está em hipnose. Acabou a live, você vai dormir, você faz um ritual para dormir, você começa lá a relaxar, entrar em alfa, etc e tal, e inconscientemente está em hipnose, né? Então, tudo é hipnose, você está sempre em hipnose. Essa é a minha brincadeira com a questão, com a definição, porque eu acho que a gente está sempre em hipnose. Hoje em dia é complicado porque a gente está sempre numa hipnose ruim. Eu venho falando nas minhas lives, isso às vezes a gente está em hipnose ruim. Se você está o dia inteiro com, com a tal da televisão ligada, você É. está em hipnose, né? E os termos são os mesmos. Eu uso essa estratégia para pôr a pessoa em hipnose. O que é? Qual é a estratégia? Repetição, 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 comando, comando, comando. Você está ouvindo o tempo todo coronavírus, morte, né? Aí entra no loop. Existe. O vírus existe, o vírus é letal, não estou falando que não existe, eu não sou aquele cara, não existe, não vamos tomar vacina, nada a ver com isso. Existe, mas o vírus da mente também existe, a gente precisa blindar a mente contra o vírus da mente. Quando a gente está vendo a televisão o dia inteiro, lendo notícia o dia inteiro, pensando o dia inteiro, puta merda, você está no loop. É o que você falou, né? Quer comentar, Rafa? Acho que estou falando demais, hein? Não, não, o negócio é justamente isso. O que o corpo, vamos dizer, o que a mente acredita, o corpo alcança, né? É uma Isso. frasezinha de Instagram e Facebook, mas é exatamente isso. A gente sempre comenta que as dores, justamente porque a gente trouxe até o assunto, né, do EFT e também da questão dos conflitos sociais, né, que a gente acaba Sim. interiorizando isso. Então, essas dores, na verdade, bem isso que a gente quer falar, é a junção da corpo, da mente e do espírito, para que você saiba, além de internalizar isso, saber como destrinchar toda essa misto de emoções que a gente tem. Né? Então Uhum. é bem isso, como você falou ali do amor e do ódio na família, né? A ambivalência, né, de emoções que a gente tem, né? Sim. Uma hora se ama, Sim. outra hora você odeia. E isso acaba Sim. interiorizando, a gente sempre quer agradar os outros. Então eu creio que nesta parte do EFT que a gente vai estar entrando hoje, ele ajuda Isso. muito a própria pessoa a se reencontrar. Então, que não adianta só bater os pontos, né, que você vai estar mostrando aí, Sim, meio sim, por sim. cima, e falar as frases. Você tem que entender o porquê que você bate o pontinho, o porquê que é toda a fisiologia, né? Estudar toda essa fisiologia. Tanto a parte da neurociência, a fisiologia do trauma, a teoria polivagal, que creio que você vai enumerar tudo isso também, né? Então são várias, não é só simples, bati aqui, né? Tem tudo um aparato por trás. Sim.
Então, como diz, essa uma horinha que a gente tem hoje é muito pouca, mas já é uma sementinha para a gente estar desvendando um pouco Perfeito, dessa perfeito. máquina, né, maravilhosa que é o cérebro aí. Tá bem? É isso aí. Então, assim, eu tenho que fazer essa introdução de hipnose para a gente poder andar no tema, né? Então, hipnose é isso, né? O que não é hipnose, né? Não é sair do corpo, não tem a ver com religião. Hipnose não tem a ver com contar segredos, com fazer o que não quer. Como eu falei, hipnose é o estado natural do ser humano, de foco, concentração e imaginação, podendo ser mais profundo ou não, mas isso não quer dizer que você vai fazer o que você não quer, que você vai contar teus segredos, vai dar a senha do teu banco, por aí vai. E assim sendo, eu fiz essa introdução por quê? Porque a hipnose clássica, ela bebe de um conjunto, de um arcabouço de técnicas e teorias. Sim. A hipnose clássica, ela empresta muita coisa da psicologia. A hipnose clássica, mais recentemente, agora alguns tipos de hipnose falam um pouquinho de neurociência. Mas eu digo isso por quê? Porque eu faço hipnose integrativa. Eu alio outras coisas à hipnose clássica. E para a gente aliar essas outras coisas, eu fiz essa introdução por isso, eu uso outros instrumentos. E até então outros instrumentos que não existem ainda tantos estudos sobre o assunto, né? Outros instrumentos que você precisa de um outro conjunto de conhecimento para poder estudar, senão já era, né? Outros instrumentos que não são palpáveis. Embora também a hipnose não seja, tanto que a hipnose não é, as pessoas tentam colocar a hipnose como palpável, mas não é. Porque Também. se eu te der uma anestesia no braço, no meio do braço, você vai ficar com o braço inteiro dormente. Mas se eu fizer um círculo no seu braço e der uma sugestão para o que está dentro desse círculo ficar dormente, vai funcionar também. E a medicina não sabe explicar como se dá a sugestão. Ou seja, a sugestão atua no seu corpo de forma ainda inexplicável, né? Existem tentativas de explicar a hipnose, mas eu acho que a gente está um pouco longe ainda de saber qual o processo, né? Qual o detalhe do processo, né? A gente tem aí umas leituras, a gente pode ver o que acontece no estado, você que faz um eletroencefalograma, tem alteração cerebral, não tem? Que onda está mais ativa? É alfa, é teta, é delta? Estamos falando de hipnose profunda, né? Porque Sim. você está num sono leve, aquele sono que é muito levinho, e você está lá em alfa. Agora vamos para teta e para delta e o bicho pega. Gama, talvez, vai saber. Então, a gente precisa, eu empresto outras teorias para poder ter mais resultado na hipnose. Eu empresto essas outras teorias porque muita gente que estuda a hipnose fica muito, talvez, no cognitivo. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu consigo explicar tudo, ou quase tudo, por neurociência, né? Mas tem coisas que não tem tanta explicação racional, né? Tem coisas que não tem tanta explicação cognitiva. Aí daí vem, antes de falar do EFT, vem o TFT. Não sei se você que está me assistindo conhece, onde veio o EFT. Chama Emotional Freedom Technique, ou seja, uma técnica de liberdade emocional. Alguns falam que é técnica de acupuntura emocional. Mas o EFT veio do TFT. TFT é Thought Field Therapy, ou seja, terapia do campo do pensamento. Pô, que raios é esse? E o TFT veio de um cara genial, Roger Callahan. Ele era um psicólogo americano e ele estudava as ligações de mente e corpo, assim como a gente está fazendo nessa live. Sim. Ele estudava tudo isso, ele estudava a relação que as coisas tinham, e além de ser médico, ele era acupunturista. E ele passou a vida estudando, ele morreu não há tanto tempo assim, né? Morreu há alguns anos, mas ele morreu já bem velhinho, né? E a relação que ele fazia era o seguinte, ele estudava a medicina, a acupuntura e a relação dos órgãos. Como eu falei, para a gente falar de TFT, a gente precisa necessariamente partir de outro pressuposto, né? Que não só da fisiologia, a gente precisa falar um pouco de acupuntura. A acupuntura fala dos meridianos, a acupuntura fala dos chakras, a acupuntura fala que você tem um corpo energético e a gente tem que olhar para esse ângulo se a gente quiser falar desse assunto, né? Certo. E o Callahan falava o quê?
ele estudava tudo isso. O Callahan fez um estudo que era muito interessante. Ele pegou um paciente disse para ele que tinha, perdão, uma paciente, Mary, esqueci o sobrenome agora. Ela falava que ela tinha medo de água. É isso, medo de água, medo de água. E ele, com a acupuntura e com demais ciências orientais, ele descobriu que quando a pessoa fala que tem medo de água, o estômago é ativado por algum motivo. Essa área do estômago, a pessoa que tem medo, segundo os estudos dele, essa área do estômago, ela fica mais sensível. Ele falou, bom, vamos lá, o estômago, tal, não sei o que lá. Ele sempre notava que todas as pessoas que tinham medo tinham essa área do corpo mais sensível. Daí começa a nascer o TFT, terapia do campo do pensamento. E aí ele foi relacionar os meridianos e ele descobriu que o meridiano do medo passava embaixo do olho, nessa região aqui. Nesse ponto aqui. Ele furava esse meridiano com agulha. E para os pacientes que tinham medo, ele fez toques nessa região. Ele furou com agulha, ele tocou bastante nessa região. E ele falou para a pessoa, olha, você tem medo de água? Tenho. Então pense na primeira vez que você sentiu esse medo. Ou na última, tanto faz. Olha só. E aí ele descobriu que tocando naquele ponto, quando a pessoa estava pensando naquele medo, o medo sumia. Mágico assim. Aí ele falou, opa, peraí, deixa eu desenvolver algo em cima disso. Não é possível. Como é que a gente toca no meridiano e o medo vai embora? Como eu falei, né? A gente precisa emprestar um pouco de outro um arcabouço menos cognitivo, senão a gente não consegue falar do assunto. Captar tudo. E ele fez... O que é? Não consegue juntar, né? Não consegue juntar tudo. A gente precisa falar desse outro tipo de ciência, que é o Doin, que é a acupuntura, que é a cinesiologia, que contam outras coisas para a gente poder encaixar o assunto, senão o assunto fica sem encaixe. E aí ele descobriu isso. E em cima disso ele falou, opa, se esse ponto é um ponto do medo, que outros pontos correspondem às outras emoções? Aí ele fez um largo estudo sobre os outros pontos. E o que resultou nisso? Resultou no que ele chama de algoritmo. E resultou no que ele chegou no final. Aí, no início do TFT ele tinha 30 algoritmos, mais ou menos. Pô, Felipe, o que é isso? É uma sequência para cada doença. É uma sequência para cada problema. Uma sequência para dor, uma para depressão, uma para pânico, uma para medo e por aí vai. E se você que está me assistindo, jogar agora no Google, TFT Studies, você vai achar muita coisa. Muita coisa. Alguns órgãos dos Estados Unidos reconhecem o TFT como prática clínica. Alguns órgãos americanos reconhecem isso como prática clínica efetiva. Olha como é que a coisa é. Então, quando se fala de problemas emocionais, majoritariamente você pode usar. A ideia não é falar de TFT, é EFT, mas vou contar a evolução disso. Tá? E ele, como psicólogo, então ele conseguiu juntar muita coisa. Né? Então, a abordagem, vocês vão ver daqui a pouco, que é onde eu quero chegar, a pessoa pensava no problema, tocava nos pontos, tem um protocolo, não é tão rápido assim, não é um segundo que resolve. A pessoa precisava de várias sessões, faz esse trabalho de tocar nos pontos e ia liberando o trauma, ia liberando o problema, ia soltando ali as dores, as depressões, etc. Só que é muito algoritmo. Eu sou formado em TFT. Eu fui até o nível 2, o nível básico, o nível de algoritmo e o nível avançado. E é fabuloso, porque você consegue fazer um algoritmo para cada pessoa, por exemplo. Eu consigo conversar com a pessoa e sentir que algoritmo ela precisa de acordo com respostas musculares, etc. Mas é outro assunto, deixa para lá. E o TFT é complexo, né? Porque você tem que decorar tudo. Eu sei de cabeça uns 9, 10. Para cada problema é uma sequência, né? Para uma dor é uma sequência, para dor do término é outra, né? Para o luto é outra, e putz, tem um monte de coisa. E é bárbaro porque funciona rápido. Se você pegar a sequência certa, se você entender, de novo falando disso,
a gente tem que falar de teorias que dizem de mente e corpo, a gente tem que falar de teorias que falam da relação dos dois. E nas teorias da mente e corpo está tudo ligado, né? Então, o Callahan, ele dizia que a mente e o corpo precisam um do outro, né? Os dois têm interdependência, é o que eu acredito hoje também. Não dá para acreditar que tem... Claro, eu acredito em corpos superiores, em mentes superiores, mas as coisas andam juntas, né? Se a gente for olhar umas máximas antigas, aí sem querer entrar em esoterismo nenhum, tal qual é em cima e embaixo. Tem umas máximas do hermetismo, etc., que dizem isso, que as coisas estão ligadas. Então, o TFT é mais ou menos isso, a terapia do corpo do campo do pensamento. Mas o algoritmo era muito longo, muitos algoritmos, muitas coisas, muitos pontos, uns exercícios esquisitíssimos, mas que funcionam. E um aluno do Callahan era o Gary Craig. Gary Craig é o fundador do EFT. Então, TFT é terapia do campo do pensamento, EFT, Emotional Freedom Technique, ou terapia técnica de libertação emocional. O Gary Craig estudou com o Callahan, o Gary Craig fez todos os cursos, e o Gary Craig falou, peraí, é muita coisa, não está rolando, muito detalhe, muita coisa. E o Gary Craig, também com experiência na área da saúde, também com várias formações em saúde, ele desenvolveu o EFT, que é uma fórmula única para todos os problemas. Aí a coisa fica mais fácil, mas é claro, tem que saber fazer. A coisa fica mais fácil porque você decora a fórmula e os pontos são de cima para baixo, então é difícil de esquecer. O problema é quando tem embaixo, vai para cima, aí fica uma zona, a pessoa não consegue lembrar. Mas o EFT fica mais fácil. Então o Gary Craig foi um cara que simplificou tudo. Você que está me assistindo, você pode colocar no YouTube, depois da live, não agora, você escreva no YouTube, Emo-Free. Então, juntando as palavras Emotional Freedom, Emo-Free. Tem no YouTube e tem no site. O site fui eu que traduzi para o português. Porque o site ele tem um curso inteiro em inglês, né? Sim. É um curso extenso e gratuito. Você que está me assistindo pode fazer em português, inglês, espanhol, qualquer língua. Show. É um site gratuito. Tem todo o tutorial de como funciona, como não funciona. E tem os vídeos. Ele fazendo vídeo é genial, vendo, porque você vê ele, você sente uma paz muito estranha. Assim, você entra na vibração dele. Ele é um cara muito... ele é um cara estranho, mas é um cara de muita paz. É um cara já bem senhor também. A filha dele que toca, está conduzindo os processos hoje. E ele derivou o FT para outras coisas mais, mas a gente faz uma live 2, que aí a porca torce o rabo mesmo. Aí é um protocolo bem bem maluco depois do FT, um tal de Optimum FT. Ele não fala quase nada, não toca em lugar nenhum e a coisa funciona. Mas só para botar o pessoal, uma pulga na orelha do pessoal. Não fala nada, não toca em ponto nenhum, tá na tua frente, pumba, foi. Deixa para lá. E voltando nos pontos dele, então o que acontece, né, que eu venho falando em todas as lives. Pessoal, vocês estão assistindo aí, podem perguntar, vão fazendo pergunta aí que começa a falar, não paro mais. O pessoal do YouTube, aí o Rafael me passa a pergunta. O que é genial do EFT é assim, eu uso ele para várias coisas. Eu, como hipnoterapeuta, eu tenho várias técnicas de hipnoterapia, uma delas é a regressão. Né? Então, a regressão, a pessoa mentalmente revisita um evento traumático e visita emocionalmente também, e a gente limpa esse trauma. É bom? Funciona? Funciona, que é uma beleza. Temos um problema aí. Alguns hipnoterapeutas fazem o que eu vou falar, eu não faço. Daí eu comecei a pesquisar outras coisas, daí eu cheguei em FT, daí eu cheguei na Melissa, daí eu cheguei em várias coisas. Você imagina uma pessoa que sofreu um abuso. Ou uma cliente minha que sofreu 4 abusos quando era pequena. Eu não sou nem louco de fazer ela reviver tudo isso. Porque ela está me procurando para ter um alívio, ela não está me procurando para revivificar trauma nenhum. Né? E aí quando a gente fala de técnicas de hipnose, de novo, funciona, tem outras técnicas de hipnose que também funcionam? Tem.
Mas a técnica do EFT é muito gentil para isso. Porque você não precisa pensar no trauma, você não precisa pensar na cena traumática. Você pode pensar só no que ele representa, por exemplo. Ou de como seria a cena. O que o Gary Craig fala? Aí eu falo que é um assunto complexo, é um assunto que a gente precisa de outros arcabouços para estudar. O Gary Craig fala o seguinte, que a gente tem um corpo energético e quando você toca naqueles pontos, enquanto você fala algumas frases, você consegue liberar os nódulos que você tem ali, os problemas que você tem naquele corpo energético ou naqueles pontos. Sim. Tem gente que tem colocando outras explicações em cima disso também, explicações mais racionais que dizem que enquanto você toca no ponto, você se dissocia, você deixa de pensar no problema. Outras que você toca em glândulas ou em pontos que são terminações nervosas também. E o que pode explicar um pouco o funcionamento do EFT. Mas eu acho o EFT uma coisa tão interessante que para todo mundo que eu pergunto, ninguém consegue entrar numa conclusão. Eu acho isso interessantíssimo, porque fala, e aí? Por exemplo, EFT não é hipnose. Não é. EFT não é pensar positivo. EFT não é visualização criativa. Não é nada disso. Pelo contrário, quando você está fazendo o processo de EFT, você está pensando na desgraça. Você está pensando no problema. Você está pensando no problema tal qual ele é. Olha que maluco isso. E funciona. Até para trazer a configuração biológica, né? E bioquímica bioquímica daquele momento, né? Você trazer à tona. Isso. Então, assim, e funciona. Então, você toca naqueles pontos enquanto você pensa no problema, ou enquanto você diz o problema e funciona. Falando um pouco do que você falou agora, vamos trazer agora um pouco para a prática. Vamos falar um pouco de neurociência, vamos falar um pouco de explicações por que funciona. De novo, são explicações pela metade, porque a outra metade você precisa... de novo, o FT você não precisa acreditar para funcionar. Todo mundo vai fazer um teste e depois vai funcionar. Funciona sem acreditar. Meus pacientes fazem e não explico nada de corpo energético nem nada. E, pô, funciona. Então, a gente tem 2 pontos interessantes, né? O ponto 1 foi o ponto que você falou. Tem uma questão que a gente fala de neurociência que tem a ver com hábito, que tem a ver com repetição e tem a ver com uma lei do cérebro. A lei do cérebro, do cérebro da mente fala assim, que neurônios que se acendem juntos permanecem juntos. É um neuropsicólogo que criou essa lei, chamado Donald Hebb, e o nome da lei é Hebbian Law, lei Hebbiana em português, horrível. E essa lei diz que o seu cérebro funciona com uma metáfora que eu vou falar, a metáfora da picada. Tem aquela expressão que a gente diz, né, o fim da picada. O fim da picada quer dizer o quê? Picada é quando você está abrindo o mato. Você está no canavial, você está no mato alto, e você usa um facão para ir abrindo o matagal. E você está abrindo o matagal, tem hora que você fala, ou você vai abrindo o matagal e abre um caminho. Ou você acha uma picada pronta, um caminho pronto, que alguém já abriu. Fala, pô, que legal, já abriram esse caminho. Só que no meio do caminho você fala, putz, não abriram mais, agora o que eu faço? Tem mato fechado pela frente. Como é que eu conduzo aqui? Não dá mais, é o fim da picada. A expressão vem daí. E o que eu quero dizer com essa coisa toda? O pessoal está falando, Felipe é maluco, né? Onde que isso quer dizer? Se eu abrir uma picada com meu facão e um pouco do mato eu amassei, o segundo que vem atrás de mim, o caminho está mais facilitado. Como o segundo pisou, o terceiro que vem atrás, o caminho está mais fácil. E o quarto, e o quinto, e o sexto. O caminho já está aberto. E quanto mais a gente pisa no caminho da picada, mais fácil fica a picada e mais larga fica a picada. Né? Até uma hora que você olha, não nasce nem mato mais. De tanto que as pessoas pisaram. Prazer, está ali uma estrada ou algo do tipo. O cérebro é igual. Quanto mais você aciona aquelas redes, mais você reforça. Quanto mais você aciona a rede do problema, mais você reforça. Então, Rafa, eu estou falando demais, se você me interromper, pode falar, tá? Senão fala até o amanhecer. Vai tocando. Aí,
qual a comparação de tudo isso? Como é que acontece isso? Então, quanto mais você reforça as coisas, mais os neurônios ficam fortes, os mesmos conjuntos de neurônios. Aí está a minha crítica a algumas terapias, não todas, algumas terapias barra alguns terapeutas. Porque vai lá a pessoa, deita lá no divã, e o terapeuta pergunta para ela, como está a sua ansiedade? E veja, é uma pergunta super perniciosa. Como está a sua ansiedade? É sua, e você já responde na hora, a minha ansiedade, e bota a mão no peito. Com os N simbologias e N coisas que querem dizer o peito. Cada um associa com o que quiser. Ah, a minha ansiedade está assim, assim, assim. Hoje eu falei com uma pessoa mais cedo que tinha esse problema. Aí eu falo, puxa vida, você vai no terapeuta 2 vezes por semana, e você repete essa história 2 vezes por semana, você reforça a picada 2 vezes por semana, você reforça os circuitos neurais 2 vezes por semana. Num ano, você contou essa história 96 vezes. Né? 2 vezes por semana, 8 vezes no mês, 12 meses no ano, você contou essa história 96 vezes. Adivinhe o que acontece com a sua rede do problema. Ela reforça. Não é? Então, essa é a minha crítica contra esse modelo. Então, o que acontece? Aí eu estou contando tudo isso para falar o que você falou agora de redes neurais. O que acontece? Quando eu estou fazendo hipnose com a pessoa, eu não deixo ela contar a história inteira. E uma pessoa, outro dia, a gente estava fazendo uma sessão pessoal, e eu sento perto do paciente e quase enfio a mão na cara dela. Na cara não, né? Em frente ao rosto, né? E ela pulou, não, que falta de respeito, você não me deixa falar, tal, que absurdo. Eu vou embora, vou te processar. Eu falei, antes de você me processar, deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar por que eu fiz isso. Por isso, assim, assim. Ah, entendi. Então, eu não posso deixar a pessoa contar a história inteira. Mas, para qualquer terapia funcionar, e isso tem um pressuposto da PNL aí embaixo, não vou entrar no assunto, se não tiver, vai devagar no assunto. Para qualquer terapia funcionar, eu preciso atingir a rede. Eu preciso entrar em contato com a rede do problema. Necessariamente. E entrar em contato com a rede tem várias formas. Como eu falei, não preciso fazer com que a pessoa... Por que a regressão funciona? Funciona porque você entrou de cabeça na rede do problema. A pessoa entrou naquela cena em que ela teve o trauma. Ela entrou naquela cena em que ela estava com aquela carga emocional pesada. Você está com a rede ativa. Depois que você está com a rede ativa, você faz a técnica e a técnica funciona. Então, ou seja, princípio de neurociência, você precisa ativar a rede disfuncional. E ativá-la de forma certeira, porque se ficar só ali, não rola. Não vai rolar. Assumir a dor, né? Assumir a dor, ou seja, é por isso que, se a gente for olhar outras questões, pessoas que têm curas milagrosas em religião, em seitas, em grupos, etc., aquilo ali a pessoa está ativando mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma, claro, tem picareta para todo lado, mas vamos falar de lugar sério. Você olha ali, a pessoa entrou num estado X, a pessoa se conectou com o problema, depois que ela se conectou com o problema, aconteceu algo ali, e ela conseguiu a autocura daquilo, porque ela se conectou com a rede, e ela quebrou o estado da rede. E eu falei tudo isso por quê? Porque no EFT você tem que entrar em contato com a rede. No EFT você entra em contato com a rede de problema. E quando você entra em contato com a rede, como eu falei agora há pouco, quando você é específico, você quebra o problema e ele se dissolve. Ah, Felipe, ainda está grego. Estou só na teoria, já a gente vai fazer a prática disso daí. Então, o que é a rede específica, né? É uma teoria muito legal, é uma teoria, de novo, da neurociência, mas o Gary Craig coloca de um jeito muito simplesinho, mas é assim que funciona. Se eu chego para uma pessoa e falo assim, o que você tem? Eu tenho depressão. Ok? Só que a depressão é uma generalização do cérebro. Depressão é um nome. Assim como a ansiedade é outro nome.
assim como fibromialgia, falando de dores crônicas é outro nome. Aí tem depressão. E se você fizer EFT para depressão, não vai rolar. Essa é a dica de $1 milhão, que é a dica que o Gary Craig dá. Não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque o Callahan fala, pense no problema, e vai, resolve. Mas o Gary Craig deu esse step down aí, ele deu essa decupada maior, que para mim faz todo sentido. Ele tem uma teoria que chama a teoria do tampo de mesa. Eu troquei o nome para a teoria da aranha. Então, nós vamos pegar a mesa, que é menos feio falar da mesa. A mesa está aqui, a mesa tem vários pés, ou várias pernas. Pernas. A mesa tem várias pernas. O tampo de mesa é a depressão. Cada perna da mesa é um momento que a pessoa fica deprimida. Ou é um gatilho que ativa a depressão. Né? Então, quando a pessoa me fala assim, eu tenho ansiedade. E eu falo para ela, sempre, não, ela fala, eu sempre tenho ansiedade. Eu sei que o sempre é mentira. Não porque a pessoa é mentirosa, Sim. mas porque o sempre é uma generalização do cérebro. Eu sei que o cérebro funciona assim. E eu pergunto para ela, quando foi a última vez específica que você sentiu ansiedade? Eu senti ansiedade quando meu chefe me ligou. Meu telefone tocou, era o toque que eu atribuí para ele no WhatsApp. Quando veio aquele toque, eu entrei em pânico. Quando foi a outra vez que você sentiu ansiedade? Uma outra vez que eu senti ansiedade, eu estava num baile, eu era pequeno, eu tinha uns 15, 16 anos, eu tomei um fora e me sentia mais feio do baile. Quando mais você sentiu ansiedade? Eu senti ansiedade outro dia que eu lembro que eu entrei em casa e meu pai falou que eu devia trabalhar, eu não estava trabalhando, eu fiquei ansiosa, eu me senti inútil. Então você tem os suportes da mesa. Eu falo as patas da aranha, porque para mim não são só 4 pontos, às vezes são vários pontos. Então, a gente precisa ir para o específico quando a gente fala de terapia, no geral, mas em específico do EFT. Eu preciso olhar cada evento, eu preciso olhar os eventos causadores, ou não só cena, porque às vezes a hipnose fica muito presa à cena. Quando foi que aconteceu? Quando foi? Eu preciso ir para os padrões. Né? Meu pai me disse que eu não sou suficiente. Dinheiro é sujo. Né? Eu não me acho bom. Sei lá, você pode ir para o nível de crença. Você pode ir para qualquer nível. Mas quanto mais específico você vai tratar o problema, melhor. Entrando em detalhes. Está claro, Rafael, mais ou menos até agora? Está fazendo sentido? Tá bom. Pessoal, perguntem aí que eu vi que vocês estão muito quietos. Vão perguntando, senão a coisa... Quanto tempo a gente tem, Rafa, de conversa ainda aí? Temos 27 minutos. Beleza. Então, a gente precisa ir para o específico. Tem pergunta no YouTube de alguém? Não, também observando. Tá O pessoal está Pessoal, encaixando. perguntem. Pode perguntar, porque eu estou contando devagar, estou tentando ir devagar. Para mim, às vezes tem coisas tão claras, para as pessoas não ficam tão claro assim. Tá? Então, eu estou contando toda a teoria em cima. E já indo para a parte até mais prática de tudo. Quando a gente vai fazer EFT, você pode fazer para qualquer coisa que te incomoda, que dói, para uma fobia, para um medo, para uma dor específica. Mesmo que eu tenha dor de cabeça a gente vai fazer já protocolo daqui a pouco. Funciona. Mas aqui minha dica de ouro. Agora a dica de R$2 milhões em vez de 1. A primeira dica é ser específico. A segunda dica é ir nas emoções. Certo? Estamos falando de EFT e estamos falando de doenças psicossomáticas. Tudo tem origem emocional, até que se prove o contrário. Tudo tem origem emocional. A gente não precisa ir tão longe para vocês ficarem convencidos. Quer ver? Só você vai no cinema. Um filme mexe com a tua fisiologia. Como assim, Felipe? Pois é, um filme faz você chorar. O outro filme faz você ficar arrepiado. O outro filme faz você grudar na cadeira. Um filme bobo de cinema. Você liga no Netflix agora, uma série qualquer faz com você. Ou seja, os pensamentos e as emoções geram fisiologia.
e mexem com a sua fisiologia. Alguns dizem que vem o pensamento, depois a emoção, depois a fisiologia. Outros dizem que começa com a emoção, não importa. Pensamentos e emoções geram fisiologia, geram resposta. Olha só, você tem ansiedade, vamos supor, acho que eu falei isso na live de hoje ou de ontem. Você tem ansiedade. Às vezes a tua ansiedade é provocada por quê? Porque você começa a pensar em um monte de coisa sem parar. Você deixa a porcaria da televisão ligada, você deixa todos os grupos do WhatsApp ativados, você ouve todo mundo falando do tal do coronavírus, tudo isso entra, sim senhor e sim senhora, no seu subconsciente, e aqueles pensamentos automáticos ficam. Você que está me assistindo, metade do seu dia você tem pensamentos automáticos. Metade do seu dia. Metade do seu tempo de vigília, você não tem controle do que está acontecendo de pensamento e sentimento. É automático. Automático, automatizado. E aqueles pensamentos ficam rodando, e você começa a se preocupar. E começa a vir aquele pensamento, aquelas preocupações e tal, e você vai ver se está igual quando você assiste um filme de terror, que você começa a perder o ar. Começa... Ou seja, você já alterou um ponto da fisiologia, você alterou a respiração. Fica respirando, não faça isso, tá? Estou falando de forma figurada porque pode dar ruim, como diz no português. Fica respirando assim por meia hora. Não vai dar certo. Porque você vai ventilar, hiperventilar. Você hiperventila. Você hiperventila, o teu coração acelera, tuas extremidades ficam tremendo. Eu estou dando só um pequeno exemplo da fisiologia comum. Então você tem o pensamento acelerado, o pensamento ativou a fisiologia do seu corpo, você olha para aquele corpo assim e você fala, puta que pariu, desculpa o português, Rafael, puta que pariu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque você não sabe por que você está assim. Por não saber por que você está assim, você julga aquilo. Você olha aquilo tudo, você fala, eu vou morrer. Nessa hora que você fala, eu vou morrer, você já está em transe. Nessa hora o teu cérebro acredita mesmo que você vai morrer. Prazer, vem mais pensamento automático, vem mais taquicardia e vem mais sensação de quase morte. Que vem mais pensamento, você entrou no loop. Você está em hipnose. Ou seja, é um mecanismo muito pernicioso, um mecanismo muito maléfico que a gente pode viver sem perceber. Né? Então, o pensamento, a gente tem um triângulo na hipnose que é assim, imaginação, crença e fisiologia. Um grande mestre da hipnose, chamado James Tripp, ele criou ele é um cara que hipnotiza as pessoas só com fala, ele não faz hipnose formal, de transformal. Ele fala que você tem esse triângulo, né? Imaginação, crença e fisiologia. Então, quem está em pânico, por exemplo, está com esse circuito ativado. Você ativa tudo isso. E aí você olha e você abre a bula do remédio, puta, você piora. A tontura aumenta, né? A tristeza aumenta e tal, e você lê de novo e você vê que você fica pior. Putz, como é que faz? Então, gente, qual a saída? A gente tem que controlar, ou melhor dizendo, a palavra não é controlar, identificar os pensamentos e as emoções. Principalmente as emoções. Quando a gente fala de um protocolo fantástico, como, olá, já senti esse sentimento de quase morte, com uma dor horrível no peito, é isso aí. E isso hoje, pessoal, é complicadíssimo, por isso que eu te faço o convite, assista minhas lives, as lives do Rafael, porque qual que é a ideia aqui? Se você souber o que está acontecendo, né, você consegue ter mais resposta. Se você souber o que está acontecendo, porque hoje em dia a periga de você ter uma dor no peito, correr lá no hospital, e você não ter o coronavírus, você pega lá, porque você vai para o hospital. E muitas vezes a dor no peito que você está sentindo é só uma dor no peito de ansiedade. Não é uma dor de infarto, de fato. E via de regra, a maioria não é de infarto. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é, a gente precisa olhar as emoções. As emoções são a chave. São a chave de tudo. E quando a gente for fazer FT, a gente tem que pensar, se for pensar na emoção, melhor. E no específico da emoção, melhor. Então, quando uma pessoa me procura e me diz que tem depressão,
Eu pergunto às vezes para ela, pode ser de forma mais consciente, às vezes em hipnose. Eu falo para ela, mas o que você sente que tem embaixo dessa depressão? E a resposta é muito engraçada, que ela fala, não sei. E eu falo, chuta. Quando eu digo chuta, a resposta vem. O que você sente embaixo dessa depressão? Eu falo, eu explico tudo isso para depressão é um nome. Depressão é um nome muito geral. Mas o que você sente que tem embaixo dessa depressão? Ela fala, eu sinto raiva de tudo e de todos embaixo dessa depressão. Então, de novo, a resposta pode ser mais ou menos consciente, mas já adoro o chuta. Chuta aí. O que tem embaixo da depressão? Ah, sei lá, eu me sinto com muita raiva o tempo todo e eu fico triste por isso. Tá aí a resposta. Aí eu falo, raiva do quê? Eu vou do maior para o menor. Depressão, raiva. Raiva do quê? E a gente vai olhar cada momento de raiva. E a gente vai fazer EFT para cada momento de raiva. Faz sentido? O que você acha? Total. Faz, não faz? Então, assim, quando a gente vai para esses momentos específicos, a gente consegue quebrar o resto, né? Então, sendo específico. Podemos mostrar ao pessoal como funciona a técnica? Deve. Sim? Deve. Vamos lá. Vou fazer contigo, tá? E o pessoal que está me acompanhando assiste e faz em casa. Você está com algum problema, Rafa? Com alguma preocupação pequena, ou alguma dor pequena, ou alguma ansiedade pequena? Vamos tratar coisas pequenas. Uma ansiedade pequena, em virtude do Sim? momento, né? Uma ansiedade. Ansiedade. Ansiedade de quê? Do momento atual, né? Da gente querer ajudar mais pessoas e as pessoas ainda estarem travadas. Ok, tudo bem. Ansiedade no momento atual e ansiedade de ajudar mais. Legal. 0 ao mínimo e 10 ao máximo. Quanto está essa ansiedade agora? Vamos jogar de uns 6,5 a 7. 7, tá bom. Pessoal, o que eu vou fazer com ele, vocês façam em casa para o seu problema. Pense em algo pequeno, tá bom? Vamos fazer algo pequeno. Não vamos tratar, a ideia não é terapia aqui, terapia tem que ser individualizada, não dá para fazer nada com cada um, infelizmente. Mas vamos fazer algo mais focado, mais específico, tá? Então, 7 está sentindo, certo? Pessoal, a gente vai bater nos pontos juntos. Tem um ponto inicial que a gente chama de ponto de instalação, que é na nossa lateral da mão. Alguns chamam de ponto do karatê, porque é o que os karatecas usam para bater. É aqui do lado. E eu vou só mostrar antes todos os pontos, gente. Depois vocês podem mandar WhatsApp para mim, me mandem direct aí. Venham nas minhas lives, me acionem, mandem mensagem, eu consigo ajudar mais específico, como a gente tem só 1 hora hoje. Os pontos depois, para não esquecer, é de cima para baixo. São de cima para baixo, eles ficam só até o meio aqui do corpo, até aqui meio do peito, no máximo, tá? E quais são os pontos? É no topo da cabeça, em uma sobrancelha dentro, na lateral do olho, embaixo do olho, entre o nariz e a boca, entre a boca e o queixo, na clavícula e na axila. Então, de cima para baixo, para qualquer lado, tá? Escolhe o lado que você quer bater, não tem regra. Então, recapitulando, topo da cabeça, recapitulando, o ponto de instalação, o topo da cabeça, uma sobrancelha, do lado de um olho qualquer, pode ser do mesmo olho, embaixo, a mnemônica é fácil, você vai circulando o olho, né? Aqui, aqui, na clavícula, nos 2 ossinhos que a gente tem. Então, com a mão fechada, pega os 2. E na axila, mulheres, é na alça do sutiã, tá? Homens, se você bater, é um ponto que dói bastante, um ponto que incomoda, tá? Segue aqui segue o mamilo, o ponto. É nessa linha. E por que eu falo que é EFT não é hipnose? O primeiro ponto, a gente vai fazer a instalação, é mais ou menos assim, instalação. Mesmo que, Paraná, 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 eu me aceito profundo e completamente. Você fala 3 vezes. Mesmo que, Paraná, Paraná, eu me aceito profundo e completamente. Esse é o único ponto que você fala no positivo. Prestem atenção nisso. No positivo. O resto dos pontos a gente bate falando no negativo. Falando como tá ruim,
como dói, como machuca, como arde, como te feriu. Ou seja, não é sugestão. Quando é sugestão é no positivo. Eu me sinto feliz, Por isso que eu falo que não é hipnose. Então você vai tocar nos outros pontos falando em como a desgraça está literalmente dando cor, dando peso para aquilo, como ela é. Eu vou fazer com o Rafael agora, vocês fazem também. Combinado, meu? Beleza? Vamos lá? Bata aqui então. Dá lá, bate aqui. Fala mesmo que... Mesmo que? Assim melhor. Eu sinto essa ansiedade. Eu sinto essa ansiedade. Porque a gente está em quarentena. Estamos em quarentena. E não dá para ajudar todo mundo. E não conseguimos ajudar todo mundo. E eu não sei quando tudo isso vai acabar. E eu não sei quando isso tudo vai acabar. Você que está em casa, você troca aqui pela sua frase, tá? Eu me aceito. Eu me aceito. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que... Mesmo que... Eu sinto essa ansiedade. Eu sinto essa ansiedade. Por conta dos tempos atuais. Por conta dos tempos atuais. De não conseguir ajudar todos. De não conseguir ajudar todos. E algumas pessoas ainda estão travadas. E algumas pessoas ainda estão travadas. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. A última vez. Mesmo que... Mesmo que... Eu sinto essa ansiedade. Eu sinto essa ansiedade. E as emoções embaixo dessa ansiedade. E as emoções embaixo dessa ansiedade. Nesse tempo atual. Nesse tempo atual. Eu me aceito. Eu me aceito. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Bate no topo da cabeça, Rafa. Fala essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa preocupação. Essa preocupação. Numa sobrancelha. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa preocupação com os tempos atuais. Essa preocupação com os tempos atuais. Do lado do olho. Essa ansiedade. Essa ansiedade. No corpo. No corpo. Nos pensamentos. Nos pensamentos. Nos sentimentos. Nos sentimentos. Embaixo do olho. Essas emoções. Essas emoções. Dessa ansiedade. Dessa ansiedade. Aqui, batendo. Aqui, embaixo do nariz. Pessoal, então você vai qualificando aquilo, né? Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade que me perturba. Essa ansiedade que me perturba. No queixo. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa preocupação com tudo. Essa preocupação com tudo. Com os tempos atuais. Com os tempos atuais. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Essa ansiedade. E essa preocupação. E essa preocupação. Quando tudo vai acabar. Quando tudo vai acabar. Essa ansiedade. Essa ansiedade. E essa preocupação com os tempos atuais. E essa preocupação com os tempos atuais. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Para de bater. Inspira o ar. Para de bater. Inspira o ar. Segura. E solta no dobro do tempo. Muito bem. O que você tomou de café da manhã hoje? Torradas, cafezinho com leite e queijo. Muito bem. Pessoal, essa pergunta que eu fiz, na verdade, é para dar um nó no cérebro. Tá? E o cérebro, qual a nota? 2. Olha. 2. Nossa, muito bom. Muito bom. Sai, né? Muito bom. Sai. É isso aí. Bom. Gostaram, pessoal? Estava nota 7. A gente fez aqui, demorou 2 minutos, baixou para 2. E se fizer mais rodadas, a gente consegue zerar. Né? E o FT é empoderador porque você faz sozinho. Óbvio, para questões mais profundas, recomenda-se que você tenha um terapeuta e tal, mas você consegue fazer sozinho, quanto mais específico, melhor. Recapitulando o que eu fiz com ele agora, ele falou ansiedade. Na hora eu perguntei, ansiedade do quê? Porque ansiedade geral. Na ansiedade não dá para ajudar todo mundo, as pessoas ficam travadas e o que vai acontecer depois? Ele foi específico. E no processo, seja específico. Então, o processo inicial, que é a frase de instalação, mesmo que
o problema, eu me aceito profunda e completamente. É EFT, Paty Santos, EFT, Emotional Freedom Technique, ou Técnica de Libertação Emocional. EFT, EFT. Então, é desse jeito e você tem que ser específico. Quando ele bateu aqui, e depois eu fui ajudando ele a ser específico. Estou falando essa ansiedade nos pensamentos, essa ansiedade nas emoções, a preocupação pelo momento atual. Não tem regra no que você vai falar, mas sempre no negativo. Tem gente que fala palavrão fazendo essa ansiedade do caramba, essa ansiedade maldita, essa não sei o que, ela é melhor. Porque você vai com as suas palavras, você vai direto na dor. Você vai direto na rede neural do problema, como a gente falou agora há pouco. Né? E isso, diga. Tá, vai cair em 20 segundos ali. Ixi, vai cair? Mas a gente vai cair em 20 segundos. Eu vou reiniciar ele daí. O pessoal acompanha Vamos lá, porque ele vai cair. Vamos lá, gente, vai cair. A gente leva mais uns minutinhos aí. Vamos lá. Beleza, então, o pessoal está entrando de novo. Você tem que ser específico, né? Quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, mais funciona. Você pode aplicar isso sozinho. Ele tem vários procedimentos, convido vocês a entrarem no tutorial dele, é tudo de graça que ele ensina. O site está no ar, é tudo de graça. Se você quiser se especializar, só você precisa pagar. Mas você pode aprender de graça livros também sobre o tema. E é o que eu falei agora há pouco, né? Então eu uso outras técnicas junto com a hipnose. O EFT é uma delas, né? A geral é essa. Então, se você a geral é ser específico, identificar as emoções. Quanto mais específico, melhor. Quanto mais você conseguir qualificar aquilo que você está sentindo, melhor. Você vai ter resultados melhores. E isso ele chama de uma rodada, ou seja, tocou em todos os pontos, uma rodada. Você dá uma nota para como está, como eu fiz com o Rafael aqui, né? Dá uma nota. Você faz outra rodada. Dá uma nota de novo. E vai fazendo até zerar. Ou até o menor que você conseguir. Tem regra? Não tem. Vai se desgastar? Não vai. Vai fazer mal? Não vai. Pode fazer sempre. Até você sentir um alívio daquilo, né? E aí, tranquila. Depois você... Então, essa fica como uma técnica para vocês. E aí, meu convite é esse. Entrem no site dele para dar uma olhada. Podem falar comigo se vocês tiverem dúvida. Me acionem aí. Eu acho que é isso a explicação, né? Por aí, não é? Bom, como a gente falou, né, Felipe? 1 hora foi pouco, pouco, né? Pouco sempre para um assunto tão vasto como tanto o FT, hipnose, a psicossomática. Sim. A gente ainda não entrou, mas o assunto é muito longo. Eu queria, se você aceitar aí o nosso convite para daqui a uns dias, né, cumprir essa agenda de novo e entrar aí para fazer mais explicações aí sobre esse assunto. Vamos falar mais. Tem muito assunto. Muito. Tem muito assunto. Tem alguma... Quer divulgar seu canal, quer divulgar sua página, os livros que você traduziu também, né? Quero seu sim. Trabalho, fica à vontade aí. O tempo é seu. Sim, vamos lá. Esse é meu canal, pessoal, no Telegram, t.me/Instituto Felipe Gonzalez. O meu perfil, esse que vocês estão vendo aqui, @Felipe Gonzalez Oficial. Se clicar no meu nome ali em cima, vocês vão direto para a minha página. Então, @Felipe Gonzalez. Então, o meu canal do Telegram é esse que eu coloquei agora. O meu perfil é este aqui. Opa, tá aqui, Felipe Gonzalez Oficial. Eu faço live todos os dias, ao meio-dia, para todo mundo. Lives abertas, gratuitas, todo dia ao meio-dia. Todo dia eu abro caixa de pergunta e resposta. Eu faço... Esse é meu canal no Telegram, então tudo isso vai para o Telegram. Além disso, outras coisas mais. É um canal novinho, recém-nascido aí. O canal tem uma semana, mas já tem bastante inscritos já. Estou querendo aumentar esse movimento. Eu atendo com hipnoterapia online, então faço atendimentos online. É a mesmíssima coisa do presencial. Felipe, você atende presencial? Atendo, sempre atendi presencial. Mas nesse momento de quarentena estou oferecendo online porque, puxa, aí no Sul acho que não está tantos casos, né? Não está, né? Tá regular, mas o pessoal tem um pouquinho de receio ainda, sabe?
A gente também faz atendimento com todos os procedimentos e Sim, sim. tudo assim. Aqui em São Paulo está o epicentro, né? Acho que é o principal local do país com mais casos, o primeiro ou o segundo, infelizmente. Então, teve uma reportagem na CNN, eu quase não, como eu falei, eu quase não assisto TV, eu botei que a gente estava conversando já à tarde, e aí eu vi que São Paulo está estudando a possibilidade de lockdown. Aí o bicho pega, né? Lockdown é tudo fechado, é como algumas cidades europeias fizeram, etc. Então, assim, eu estou com medo pelos meus pacientes, né? Assim. Eu atendo tal, mas nesse período específico eu estou oferecendo isso online. É a mesmíssima coisa que vocês fizeram. Algumas pessoas falam, me senti aliviada, acabei de ler, é isso mesmo. Só que quando a gente faz online é específico um a um, né? Quando a gente faz um a um, eu ouço a tua história, você me conta o que está sentindo, tem sigilo, a live não é live, é uma plataforma que eu tenho contratada para isso, nada a ver com live, não fica gravado, não vai para o YouTube, não vai para lugar nenhum, é encriptografado e dá para resolver os problemas à distância, né? Então esse é o grande recado, queria dizer para você que está me assistindo, a gente não sofra sozinho, me siga no meu Instagram, no meu Telegram, o Rafa também pode ajudar vocês também, cada um aqui cuida. Eu falo que é tudo a mesma coisa, cada um olha uma parte do prisma diferente, mas no final é tudo igual, né? Eu acho que é isso. Obrigado e Muito obrigado bem. pela audiência, obrigado pelo... O pessoal está quietinho hoje, mas tudo bem. Mas é isso, Felipe. Te agradeço aí por dar uma pincelada no EFT, hipnose e também a psicossomática. Como a gente falou, são assuntos muito abrangentes, né, para a gente estar em uma hora conversando sobre tudo. Como tu falou, está aberto o canal aí para perguntas e, à medida do possível, a gente vai respondendo. Né? Então, Felipe, Sim, esse é o chá da consciência aqui do nosso Instituto Alquimia Nutritiva, todo domingo às 17 ótimo. horas. Estamos aí para levar um pouquinho de expansão de consciência aí para todos. Te agradeço mais Maravilha. uma vez, meu amigo. Você quer fazer uma prática com o pessoal ou não? Não precisa. Quero A dar oi, quero dar prática, oi lá. normal ela vir, Quer fazer né? alguma coisa? Ela vai dar oi em todas as lives. Você quer fazer alguma meditação, alguma coisa, ou a gente faz na próxima? Podemos fazer, pode fazer. Quer fazer uma Vamos meditação fazer? ali? Pode ser. Vamos lá. Pessoal, Então vamos vai. fazer algo de 2 minutos, no máximo. Só para dar o gostinho para você do que é, e você pode aumentar o tempo sozinho em casa, tá? Então, o que eu vou pedir para você fazer não é hipnose, é meditação. Vou pedir para você colocar as costas bem firmes na cadeira, os pés fixos no chão, e você não precisa mais me acompanhar visualmente, você pode me acompanhar só no áudio. Deixa eu fazer algo bem simples, bem fácil para você poder acompanhar, e você vai fazer sem problemas nenhum. Eu quero que você, de olhos fechados, pense nos seus pés. Imagine que seus pés estão relaxando. Agora eu quero que você se concentre nas suas panturrilhas. Agora mova o foco da concentração para os seus joelhos. Agora mova o foco da concentração para as suas coxas. Mova o foco da concentração para todo o seu tronco. Mova o foco da concentração para os seus braços. Se concentre no seu pescoço agora. Se concentre na sua cabeça. Agora eu quero que você se concentre no seu corpo inteiro, da ponta da cabeça à ponta dos pés. Inteiro. Muito bem. Agora eu quero que você se concentre só no seu abdômen. Sinta o seu abdômen expandindo, retraindo. Expandindo e retraindo. E se sua concentração fugiu para qualquer outro lugar, coloque a concentração no abdômen de novo. Sentindo, observando, pensando em como é o padrão respiratório no abdômen. Não quero que você altere nada, só observe o que está ali, como está a respiração ali. A respiração está devagar, está rápida.
Tanto faz. Talvez sua mente tenha ido para algum lugar agora de novo, para algum pensamento. Mas você volta conscientemente o foco da atenção para o seu abdômen. Expandindo, retraindo. Expandindo, retraindo. Talvez sua mente tenha ido para algum outro lugar, tudo bem? As mentes fazem isso mesmo. As mentes são assim. E você traz a sua mente de volta, mais uma vez, para o seu abdômen expandindo e retraindo. Muito bem. Você foi muito bem. Agora eu queria que você se concentrasse no seu corpo inteiro, mais uma vez. Sentindo as mãos nas pernas, sentindo os pés bem apoiados no chão. Sentindo o ambiente que você está. E esse foi só um gostinho. Para a próxima vez que você fizer, você conseguir fazer tempos maiores, você pode ir treinando sozinho. E percebendo que você pode se concentrar cada vez mais. Sempre que a mente sair, você traz a mente de volta. Sentindo o corpo inteiro, sentindo os pés no chão, sentindo o ambiente que você está. Vou contar até 3, o 3 você abre os olhos, sentindo incrível. 1, sentindo cada vez melhor. 2, sentindo que você tem o poder e a concentração para você fazer isso a qualquer hora, sempre que você precisar. E 3, abre os olhos no aqui e no agora. Como foi? É uma caça. É uma caça, né? A mente vai, você busca ela. Vai. Sempre, sempre. Nosso papel é esse. Gostou? Gostaram, pessoal? É. Tá, então, legal. Algo simplesinho só para a gente fechar nossa conversa de hoje. Demorou 2 minutos, eu contei aqui, no total. Mas quanto mais você fizer, melhor. A ciência diz que se você fizer a partir de 7 minutos diários, você já tem resultados palpáveis no cérebro. Você já altera o cérebro de vez. Certo, Alado? Um oizinho aí. Legal, que bom. Beleza, gente? Então vamos ver se a próxima a gente fala só de psicossomática numa delas, a outra só de hipnose. Porque como tudo se mistura, hoje eu tive que abraçar um pouco de cada coisa, senão não rola, né? A ideia é essa, é pincelar para dar curiosidade. Senão não dá, tem que só de psicossomática a gente ficaria horas falando só de hipnose também, então não... Vamos que vamos. Né? Muito bom, meu amigo. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, fica à vontade, né? E estamos aí, à disposição. Ver se faz um chá aí da consciência. Bora, obrigado, meu. Obrigado, pessoal. Me perguntem, não fiquem sozinhos, tá bom? Te agradeço aí, Felipe. Obrigado, meu. Um abraço, meu querido. Até o próximo. Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Até lá.